Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia e olha só, a contraofensiva lá em Kharkiv chegou até a fronteira com a Rússia, hein? O que será que vai acontecer agora? Vamos entender esses assuntos. Essas notícias foram sugeridas por John27, Jonathan0406 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, aqui a gente não teve nenhuma grande movimentação na frente aqui do Donbás. É lógico, continuam os combates, tá? O fato de não ter nenhuma arminha aqui, não ter nada aqui, não quer dizer que não tenha combate. Teve sim, teve várias tentativas dos russos de avançar. O que não teve foi avanço real no dia de ontem, né? Teve bombardeio em Kramatorsk, aliás, hoje cedo teve um grande bombardeio por lá. O que teve de mais impressionante foi aqui na contraofensiva em Kharkiv. A gente já tem falado há vários dias nisso, a cada dia que a gente fala são mais cidades liberadas pelos ucranianos e de fato teve mais uma pancada de cidades liberadas aqui. Vilarejos, né? Cidade grande mesmo aqui só tem Kharkiv, mas tem uma série de vilarejos aqui no exterior, os subúrbios de Kharkiv que já estiveram tomados pelos russos, tá? Já teve russo aqui, ó, chegando perto aqui do aeroporto de Kharkiv. Já foi liberada essa área toda aqui e agora os vilarejos mais próximos aqui entre Kharkiv e a fronteira russa já estão sendo liberados também, tá? E essa imagem aqui, essa visão aqui do Live Map, né, que é o mapa que eu uso aqui para mostrar, ela está desatualizada, tá? Porque em tese já tem informações aqui que já chegaram na fronteira russa. Olha aqui, se você reparar aqui, essa cidadezinha que já foi retomada pelos ucranianos. Então, em tese, pelo menos esse trechozinho aqui da fronteira russa já está em poder dos ucranianos, né? Repara como que estava, isso aqui é para comparação, tá? Como é que estava a situação no momento da maior amplitude do ataque russo, chegando já aqui nos subúrbios de Kharkiv, e eles perderam todas essas cidades aqui, toda essa área que eles estavam mantendo aqui. Ainda mantém uma pequena faixa aqui acima da fronteira, mas praticamente perderam todo o resto, né? A cidade que eles pegaram foi essa daqui, ó, Ternova. Ternova de novo, não é cidade, é um vilarejo, né? Um lugar ali pequeno, mas justamente fica na fronteira com a Rússia, né? E pertinho de Belgorod, né? Belgorod já está logo aqui, ó. Do jeito que o pessoal está animado, né? Quem sabe? Eu acho que deviam fazer isso, hein? Porque esse negócio de dizer, ah, não, mas se invadirem a Rússia, o Putin pode soltar bomba nuclear. Meu amigo, o Putin pode soltar bomba nuclear a hora que ele quiser, ele não precisa de desculpa para isso, não. Então aproveita e mostra dor para os caras. Tem que doer também na população russa para essa coisa começar a mudar. Eu sou plenamente favorável a fazer um ataquezinho a Belgorod, mas eu não sei se os ucranianos vão fazer isso, até porque eles têm outras importantes frentes estratégicas aqui, né? Uma coisa que é importante de notar é o seguinte: repara que essa ferrovia, aqui tem uma ferrovia e tem uma rodovia também. Se você reparar aqui, ó, passa a ferrovia aqui, que passa por Wolfshank, e também uma estrada muito importante aqui, que justamente é a principal ferrovia e estrada que está sendo usada pelos russos para abastecer as frentes deles aqui em Izium, né? Repara que a estrada vem até Izium aqui, né? As ferrovias eu não sei se eles conseguiram consertar, porque no início da guerra a maior parte delas foi dinamitada pelos próprios ucranianos para evitar que os russos usassem essas ferrovias, né, para trazer suprimentos, fazer a logística. Pode ser que eles tenham consertado, nesse meio tempo dá para consertar as coisas. Mas, de qualquer forma, repara que tem aqui a ferrovia e tem aqui também a estrada, que ambas são importantes para abastecer as tropas russas, né? E agora, com os ucranianos já aqui, eles estão muito próximos disso daqui. Eles não precisam chegar aqui. Nessa distância aqui já é mais do que suficiente para eles fazerem bombardeios de artilharia e eventualmente interceptarem cargas ou comboios russos que estão passando por aqui, né? Ou seja, nessa situação que estamos hoje, muito provavelmente os russos já vão estar usando essa outra via do lado de cá, ou então essa estradinha que tem aí no meio daqui, que dá para usar essa estrada também entrando por aqui. Então, ou seja, é uma via a menos que eles podem usar para abastecer o esforço de guerra deles lá em Izium, né? E detalhe, é a via mais rápida entre Belgorod e Izium. Então essa vai estar impossibilitada para os russos, certamente isso vai gerar problema de logística para eles, né?
Não deve ser algo que vai sufocar eles totalmente, como eu disse, porque eles têm outras formas de chegar lá, mas certamente vai dificultar, vai atrasar o processo. Os russos estão desviando batalhões BTGs aqui da região de Zion de volta para cá, para tentar conter essa contraofensiva, manter pelo menos alguma coisa aqui de controle nessa área próxima a Kiev, né? Vamos ver se conseguem alguma coisa, talvez queiram até tentar reconquistar alguma coisa, vamos ver como é que fica isso. Existe sim essa possibilidade. Eles estão bombardeando essa região aqui também, talvez indicando uma potencial tentativa de ataque por aqui. Certamente esse avanço todo ucraniano está preocupando os russos, né? Mas vamos ver. Eu não acredito que eles consigam grande sucesso em reverter essa contraofensiva ucraniana. O que está acontecendo, o que eles têm dito, que o pessoal que estava defendendo essa região aqui, eles botaram o pessoal mais novo, menos experiente da Rússia, justamente porque botaram os mais experientes aqui em Zion para tentar... aqui é o centro, né, o foco deles nessa região é por aqui, né? Então, botaram batalhões mais recentes, soldados menos capacitados, e aí muitos deles não teriam conseguido manter o esforço de guerra, daí a urgência com que eles estão mandando mais batalhões para cá, né? Enfim, o Instituto de Arte da Guerra, ele fala basicamente isso que eu coloquei, ele fala sobre essa questão da ofensiva em Kharkiv, que está preocupando demais os russos, e justamente porque impede o uso dessa grande artéria aqui que abastece Izium, né? Sem essa artéria aqui, eles ainda têm essas duas aqui, mas se torna cada vez mais complicado de abastecer a cidade. Bom, tem outras informações aqui também. Ontem eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária sobre como o sistema de artilharia ucraniano é bem inovador, é melhor até que o americano, tem um monte de coisas lá bem interessantes e ele depende da internet, depende de conexão entre as várias unidades ucranianas, né? E logo no início da guerra, a Rússia fez um ataque cibernético sobre a Satcom, que era a empresa que fornecia essa comunicação para os ucranianos, que tirou lá do ar. Olha só, tirou do ar vários terminais da Satcom, assim, do tipo, o terminal PIFA, eles conseguiam fazer um aumento de tensão em alguma coisa e queimava o componente ali. Então, um ataque hacker muito eficaz, esse russo, logo no início da guerra. O que salvou os ucranianos foi a Starlink. A Starlink passou a ser usada pelos ucranianos para coordenar o esforço de guerra deles, e lógico, isso não deixou os russos satisfeitos. Ao contrário, o que o Elon Musk está falando aqui é justamente que a Starlink tem resistido à tentativa russa de ciberguerra, né, de guerra virtual, e hacking atual, mas eles estão aumentando seus esforços. Ou seja, é um negócio preocupante, os russos realmente querem tirar a Starlink do ar, isso certamente é um objetivo muito claro deles, só que não conseguiram ainda, né? O que se leva de positivo disso é que certamente a Starlink vai sair disso daí com uma capacidade, uma resiliência, uma capacidade de resistir a ataques muito maior do que se imagina, né? Enfim, outra coisa curiosa de se falar aqui, né, nessa informação é justamente que essa notícia do Globo aqui, né? Militares ucranianos feridos e amputados estão escondidos na siderúrgica, né? E aí eles falam aqui, não, que mais de 1000 soldados ucranianos do batalhão Azov, uma milícia de extrema-direita. Olha o absurdo, esse pessoal compra a propaganda russa direto. Um absurdo isso daqui. Primeiro que o batalhão Azov não é mais uma milícia há muito tempo. Ele surgiu como uma milícia. A origem dele foi como uma milícia. Aliás, foi uma origem bastante libertária. Eu fiz um vídeo no Visão Libertária explicando a origem do batalhão Azov. Realmente, torcidas de futebol que se juntaram para defender a própria cidade. E ele surgiu realmente como uma milícia de extrema-direita. Não nazista, tá? Nacionalistas, extremamente nacionalistas, não nazistas. Pode ter algum componente do Azov que é nazista. Pode ter, tem um monte, até no Globo deve ter, tem em todo lugar essa peste, mas não quer dizer, nunca foi nazista em momento algum. Então,
Repara como é que a Globo desinforma aqui. Primeiro que diz que é ucranianos do batalhão Azov que estão em Mariupol. Não são só eles. Tem também toda a brigada marinha da própria Ucrânia, várias unidades ucranianas, são 3 grandes unidades ucranianas, e o regimento Azov. Agora o Azov não é mais um batalhão, é um regimento, e não é mais uma milícia, é incorporado ao exército ucraniano, faz parte do exército ucraniano, mantém o nome apenas por tradição. Então, eu acho curioso isso, porque muita gente nos comentários, muitos robôs russos, né, e alguns brasileiros desavisados que estão por aí, falam assim, não, que você dá notícia igual a Rede Globo, você dá notícia igual o Ocidente, coisa e tal. Não, eu dou notícia muito mais do que o Ocidente, muito mais do que a Rede Globo. A Rede Globo está do lado de vocês aqui, tá falando um monte de besteira aqui do batalhão Azov, está totalmente desinformada sobre a guerra, não fala 1/5 do que eu falo aqui. Eu já vi coisa que eu falei no meu vídeo sendo usado por jornal da mídia tradicional depois. Não, eu não sigo, não sou eu que sigo eles, não. Se tem alguém seguindo alguém, é eles me seguindo. E eu não tô do lado de Globo, CNN de forma alguma, ao contrário. Esse pessoal tá todo do lado de vocês, apoiando a Rússia. A propaganda russa é impressionante o quanto que ela infiltrou, inclusive na mídia, né? Então, mais uma notícia do Globo aqui que só desinforma, só prejudica o entendimento das pessoas sobre o que está acontecendo lá. E ajuda a Rússia, né? Porque fala, não, porque o batalhão Azov, milícia de extrema direita e coisa e tal. Enfim, só para complementar aqui com relação à questão da Bielorrússia, né? A Bielorrússia é esse país aqui ao norte da Ucrânia, capital Minsk, e faz fronteira também com a Lituânia, a Látvia e a Polônia, além da Ucrânia e além da Rússia, lógico. E a Bielorrússia tem um ditador maluco lá, o Lukashenko, a gente já falou um pouco sobre ele, e ultimamente ele andou fazendo umas coisas meio malucas, botou um monte de tropa na fronteira e coisa e tal, dizendo que vai se defender de ataques da Polônia, da Lituânia, da Látvia, Látvia e Letônia em português, né? Enfim, mas não se preocupem, a Bielorrússia tem um exército muito fraco, e o próprio exército da Bielorrússia é contra o Lukashenko em muitos pontos. Então, assim, se o Lukashenko... tudo bem, ficar mexendo o exército para um lado e para o outro, botando na fronteira e coisa e tal, não tem problema nenhum. Mas se o Lukashenko der ordem para atacar, o mais certo é o exército se voltar contra o Lukashenko e atacar ele, né? Também estão na fronteira da Ucrânia também, mas ninguém leva a sério. Não tem capacidade grande o exército da Bielorrússia e nem o Lukashenko tem controle tão grande assim sobre ele. Outra coisa surpreendente que saiu ontem, e olha só, isso aqui é importante deixar claro, não está confirmado, isso foi dito por um russo, um militar, especialista militar russo, Oleg Zadnov, que disse que o Putin retirou o Gerasimov da liderança da guerra. O Gerasimov era o terceiro na linha de comando, né? O Putin, aí tem um ministro da defesa que é o Shoigu, e o Gerasimov era o comandante em chefe das Forças Armadas, ou seja, o terceiro na linha de comando, era uma das pessoas que estava na linha de comando da guerra, né? A Rússia tem um general determinado, encarregado da guerra na Ucrânia, o Dvornikov, mas e acima dele estava o Gerasimov, e agora o Gerasimov não está mais ali, o Gerasimov foi retirado deste posto de poder dele. De fato, o Gerasimov não é visto em público há mais de 30 dias. Verdade seja dita, ele nunca foi um cara muito de mídia, de aparecer muito na mídia, mas é muito estranho que num momento de guerra ele esteja sumido há tanto tempo. E ele está sumido desde aquele episódio que a gente falou um tempo atrás, em que ele estava em Izium, num comando que foi atacado pelos ucranianos e que matou um general russo, o Simonov, e vários outros oficiais, e ele estava ali também. A informação que a gente tem daquela época é que ele teria se machucado, mas se machucado sem gravidade. Teria algum arranhão na coxa, só isso. Mas é lógico, a gente não sabe, ninguém tem certeza sobre isso. Ele foi retirado ali de Izium, foi levado de volta para a Rússia e desde essa época não é mais visto, né? Então surge um monte de especulação, a gente já falou sobre isso também, ele não estava na parada do dia da vitória, do dia 9 de maio, e agora essa informação de que ele foi retirado da liderança da guerra. De novo,
Informação não está confirmada, mas começa a juntar esses rumores todos, né? Afinal, o que aconteceu? Será que esse ferimento que ele teve foi algo mais sério do que estão querendo dizer, né? Enfim, vamos aguardar para ver aí as próximas notícias. Bom, ontem também teve um pronunciamento do Departamento de Inteligência americano sobre a situação da guerra. E esse post aqui da Caitlin Collins resume muito bem o que foi dito. Tem um documento enorme, falando um monte de coisa. Mas ela resume muito bem aqui. Os Estados Unidos não vê um caminho de negociação no curto prazo, ou seja, esse papo igual o Macron está falando, o Xi Jinping está falando, Bolsonaro está falando, ah não, vamos sentar para negociar um cessar-fogo e coisa e tal. Não, isso não é viável agora, primeiro porque Putin não quer, e segundo porque a Ucrânia não quer também. Não tem caminho de negociação agora. Agora que a Ucrânia está fazendo a contraofensiva, agora que ela tem a possibilidade de recuperar as áreas que foram roubadas pela Rússia, vai fazer cessar-fogo? Não, de forma alguma, não tem lógica isso. E o segundo ponto que ele fala aqui, ambições do Putin não estão dentro da capacidade militar dele, né? Ou seja, isso é outro ponto que eles estão vendo, o Putin está querendo muita coisa. Aparentemente, o que dá a entender, no final das contas, é que o Putin quer destruir o seu exército. Não é uma coisa possível de se descartar, não, né? Afinal, em toda ditadura em que o líder está fraco, uma chance grande dele cair é pelas forças armadas se revoltando contra ele, né? Uma maneira de você evitar isso é você destruir as forças armadas. Talvez seja esse o caminho do Putin, mas claramente o que ele está querendo fazer, ele não tem capacidade de fazer. Ele falou ainda em tomar Odessa, em chegar a Transnistria, em tomar Kiev, né? Ou seja, não tem chance, eles não conseguem sair do lugar. E a Rússia deve tentar interceptar envios de armas para a Ucrânia e retaliar as sanções nas próximas semanas. Isso daí é uma coisa razoável. Ele já vem tentando fazer isso há algum tempo, sem sucesso, no entanto, né? Bom, outra notícia boa é que passou na House of Representatives, ou seja, na Câmara lá dos Estados Unidos, o pacote de ajuda de 40 bilhões de dólares para a Ucrânia. Vocês lembram, anteontem o Biden assinou o Lend-Lease, que permite que os Estados Unidos envie qualquer equipamento militar, entre aspas, emprestado para a Ucrânia até o final da guerra. E além disso, ele tinha pedido um pacote de 33 bilhões de dólares de ajuda para a Ucrânia, ajuda militar, ajuda humanitária, tem um monte de ajudas aí nesse pacote. É realmente um patamar acima, porque até aqui ele tinha dado vários pacotes de 800 milhões de dólares e coisa e tal, já é muito dinheiro, mas 33 bilhões de dólares é muita coisa mesmo. Só que a Câmara pegou e aumentou esse valor. Ao invés de 33 bilhões, aprovou 40 bilhões em ajuda. E agora vai a votação do Senado, mas a expectativa é que passe muito rápido isso no Senado também, porque também você tem uma situação de apoio de ambos os lados, tanto republicanos quanto democratas apoiam. É lógico, tem um ou outro que não apoia, passou por 500 e brau a 40, teve 40 pessoas que não aprovaram, mas enfim, é uma coisa, deve passar esse pacote de ajuda para a Ucrânia também, né? Bom, essa aqui é uma entrevista do ministro do exterior da Ucrânia, que falou sobre algumas coisas bastante interessantes sobre essa guerra. E uma das coisas que ele fez foi cutucar os aliados na Europa e nos Estados Unidos, porque demoraram a fornecer armas para a Ucrânia, né? A verdade é, a Europa e os Estados Unidos não acreditavam que a Ucrânia iria resistir muito tempo. Lembra, os Estados Unidos avisou a Ucrânia que, olha só, a Rússia vai invadir. Os Estados Unidos já sabiam, já tinham inteligência de que haveria a invasão. E eles avisaram a Ucrânia. E a Ucrânia pediu armas, falou, poxa, beleza, me ajuda aí, me manda arma que eu vou me segurar aqui. Só que os Estados Unidos falou que não pode, não sei o que lá, não dá. Por quê? Qual que era o temor dos Estados Unidos? Ele ia botar um monte de arma na Ucrânia, os russos iriam invadir, tomar tudo em uma semana de qualquer forma, e daí as armas americanas que estavam lá iam passar a ser armas russas, né? Então essa foi a lógica, por isso que demorou tanto os americanos e europeus fornecerem armas pesadas para a Ucrânia. Era toda a ideia de que, no início, o pessoal não levava fé que a Ucrânia fosse sobreviver mesmo. E isso, evidentemente, mudou.
Ele fala que agora a coisa realmente, a gente precisou provar a força ucraniana para receber essas armas, só depois que a Ucrânia provou que ela tem realmente vontade de lutar, tem capacidade de resistir aos russos, que os outros países, de fato, passaram a ajudar de forma significativa. E outra coisa interessante que ele fala aqui é que ele entende a opção por mandar equipamento antigo da época soviética, de fato, eram as coisas que o pessoal da Ucrânia já sabia usar, mas tem em mente que essa quantidade de material é muito pouco, e isso não ajuda tanto assim os ucranianos. Agora que os americanos estão mandando armas mais avançadas, armas ocidentais, isso sim vai fazer a diferença. Ah, mas tem que treinar os soldados ucranianos e coisa e tal. Beleza, estão fazendo treinamento. A expectativa é que, à medida que o tempo vai passando, e Putin já deixou claro que essa guerra vai ser uma guerra longa, não vai acabar rapidamente, mas à medida que o tempo for passando, eles vão cada vez mais ter armamento de boa qualidade e pessoal capacitado da Ucrânia para usar esses armamentos. E aí realmente você vai ter um problema para a Rússia, porque a Ucrânia já está conseguindo repelir eles com o equipamento antigo que ela tem, só usando técnicas melhores de defesa. Imagina quando tiver também um equipamento superior ao russo, porque o equipamento da OTAN é superior ao russo, né? Bom, o resto aqui é um monte de detalhes aqui, né? Uma observação sobre a Itália, que lançou um inquérito com vários jornalistas da televisão italiana acerca de estarem sendo pagos pela inteligência russa. É o que eu falo para vocês, no mundo todo estão achando um monte de agente russo infiltrado recebendo dinheiro. Não é de graça que esse pessoal faz, não. Eles recebem grana mesmo para fazer esse tipo de coisa. E eu fico muito chateado que aqui no Brasil ninguém fala isso. Eu suspeito que porque Bolsonaro pode ser um desses. Bolsonaro, eu não duvido nada do jeito que ele está lambendo o saco do Putin, de estar recebendo grana lá da Rússia. Não duvido nada. Bom, mas mesmo lá na Rússia já tem também caso de jornalista começando a falar contra o Putin, o que é uma coisa impressionante, uma coisa realmente marcante, né? Foram 2 jornalistas como é que é o nome o jornal é o Lenta.ru e os jornalistas são o Egor Polyakov e a Alexandra Miroshnikova, que fizeram artigos falando do absurdo dessa guerra, de como Putin está destruindo o significado do Dia da Vitória ao usar esse Dia da Vitória para justificar uma guerra de agressão contra os ucranianos. Enfim, botaram lá as palavras todas lá que eles queriam botar. Os artigos que eles escreveram foram logo em seguida retirados do ar, né, pelo Kremlin, lógico, o Kremlin é o dono desse site, então facilmente tirou isso daí. Certamente esses repórteres vão enfrentar problemas até legais, né, lá na Rússia dá até 15 anos de cadeia, mas pelo menos que bom que eles tiveram coragem de falar sobre isso, né? E só para complementar, a cada dia surgem mais oligarcas russos mortos, né? Que coisa curiosa esse tipo de coisa, um monte de gente morrendo, de oligarcas morrendo em situações estranhas, sem explicação, alguns com a família inteira. Olha, eu tenho uma dica sobre por que acontece isso, tá? Isso acontece porque Putin é um mafioso. Eu já falei aqui outras vezes, todo Estado é mais ou menos uma máfia, é uma máfia. O Estado em si ele é organizado como uma máfia, ele extorque você, ele cobra dinheiro de proteção, né? Você paga imposto, se você não pagar imposto, é exatamente igual ao mafioso, ele te protege daquilo que ele mesmo vai fazer com você se você não pagar a taxa de proteção, né? Então, ou seja, todo Estado é uma máfia, mas o Putin é um mafioso mesmo, dos tradicionais. Então o governo russo é uma máfia de verdade, das piores que tem aí no mundo, né? Não é à toa que usa técnicas muito parecidas, matar adversários, matar quem está falando alguma coisa que você não gosta. Normal isso para a Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.